Querido amigo, estamos diante do capítulo 33 do livro de Gênesis. Nesse capítulo nós vamos prosseguir com os nossos estudos sobre a vida de Jacó. No último capítulo vimos Jacó no vale de Jaboque, onde não se diz que Jacó lutava com um anjo, mas o anjo lutava com Jacó. É possível que Jacó não tivesse condições de lutar, pois havia deixado atrás de si Labão, e na frente dele tinha o seu irmão Esaú, que vinha contra ele para encontrar-se com ele com 400 homens. A vingança estava no ar. Todos queriam vingar-se. Que situação ruim era aquela da vida de Jacó, não é mesmo? Perceba isso. Muitos têm passado por essa mesma experiência. Vivem uma vida despreocupada, muitas vezes insultando os outros, explorando os outros. Porém, chega um dia quando a justiça se aproxima e chega perto dessa pessoa. Jacó tinha passado pelo vale de Jaboque, onde Deus lutou com ele, e mesmo estando num vale, aquele foi um dos pontos mais altos da sua vida. Foi lá onde Deus se encontrou com ele. Foi lá onde ele se encontrou com Deus. E o encontro com Deus é sempre um ponto marcante na vida de qualquer pessoa. Jacó já tinha superado uma grande dificuldade, que era a aliança que ele tinha feito, que ele tinha estabelecido com seu tio Labão. Mas Jacó estava agora preocupado com Esaú, com seu irmão. Já tinha colocado a sua vida diante de Deus em oração, mas Deus agora é que procurou lutar com Jacó. Deus toma a iniciativa nessa luta. Vamos dizer assim, Deus é o provocador, lutando com um homem chamado Jacó, o suplantador. A Bíblia diz que Deus luta espiritualmente com nós, com os homens. O Espírito de Deus luta com os homens procurando convencê-los dos seus pecados. Existe, na verdade, uma luta espiritual da qual ninguém escapa. É uma luta interna, dentro do próprio coração. É aí onde se deflagram as grandes batalhas. Mesmo debilitado e preocupado, Jacó era muito resistente. Jacó não queria se render. Deus lutava com ele. A superioridade de Deus era muito grande. Porém, mesmo assim, Jacó não se rendia a Deus. Ele não queria dobrar-se. Isso era muito típico na pessoa de Jacó. Como também é em muitos de nós. Não queremos nos render. Não queremos nos quebrantar. Persistimos em nossos caminhos, em fazer a nossa própria vontade. Achamos humilhante ter que nos curvar, mesmo que seja diante de Deus. Aceitamos as suas ordens, mas dentro de nós existe aquela rebeldia, aquele descontentamento, aquela revolta. Foi necessário que Deus tocasse na articulação da coxa de Jacó, deixando-o manco, para que ele cedesse um pouco. Mas quando o anjo estava se retirando, você se lembra? Nós falamos isso no último programa. Jacó agarrou-se a ele, dizendo: eu não te deixarei ir se me não abençoares. Jacó insistiu na bênção do Senhor e a recebeu. Recebeu um novo nome. Recebeu o nome de Israel, que significa Deus luta, pois como um príncipe lutou com Deus. A mudança de nome representava uma mudança de caráter, mudança na vida do próprio Jacó. Ao receber a bênção de Deus, ele reconheceu a presença e a bondade de Deus. Então Jacó chamou aquele local de Peniel, isto é, a face de Deus, num simbolismo muito especial, porque depois de uma noite de lutas, de transformação, o texto diz que lhe nasceu o sol. Nasceu o sol de um novo dia. Nasceu o sol de uma nova vida. Nasceu o sol de uma nova etapa no seu relacionamento com Deus. É interessante notar que ao sair dessa experiência com Deus, Jacó mancava. Isto é, Jacó tinha uma clara marca de que fora tocada por Deus. E é isso mesmo que acontece. Quando Deus nos toca, quando Deus nos transforma, não é possível esconder. Todos podem ver. E finalmente, no verso 32, nós temos
o relato de que os israelitas ainda não se alimentam do nervo do quadril, provavelmente o nervo ciático, pois foi nessa articulação que Jacó fora tocado por Deus. Pode ser que Jacó tenha praticado algum dos truques que praticava antes, levado ainda pela sua fraqueza, pela sua humanidade. Mas ele, o homem que saiu do vale de Jaboque, jamais seria o mesmo. Depois dessas reflexões e aplicações, nós vamos agora para o verso 1 do capítulo 33. Ele diz assim: Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pense comigo, quais seriam as intenções de Esaú? Por que se fazia acompanhar por 400 homens? Será que ele queria travar uma luta, vingando-se das desonestidades do seu passado, do seu irmão Jacó? O que estava no coração de Esaú? Jacó não imaginava o que passava no coração do seu irmão mais velho. Tomou então medidas de precaução. Conforme o verso 2, veja só, Jacó colocou as servas Zilpa e Bila com seus filhos à frente da comitiva. Logo depois, perfilou Lia e os seus filhos, e por fim colocou Raquel e o pequeno José, organizando assim a sua família. Jacó mesmo adiantou-se à comitiva e, conforme o verso 3, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. Essas 7 inclinações demonstravam um sinal de submissão. Era a demonstração do cumprimento de um vassalo diante do seu senhor nas cerimônias de uma corte real. Ninguém sabe a partir de que distância Jacó começou a se prostrar antes de encontrar com Esaú. Ele não sabia o que esperar. Saiu prostrando-se pelo caminho até se aproximar de Esaú. Com que coração vinha Esaú? Esse era o seu irmão gêmeo que há muitos anos atrás queria matá-lo. O que ele desejava agora? Qual era a sua pretensão? Haveria Deus mudado seu coração? Sim, graças a Deus, foi o que Deus fez. Foi o que Deus fez, prezado amigo. Deus tinha mudado o coração de Esaú. Deus, da mesma forma como mudou o coração de Labão, quando vinha furioso contra Jacó, Deus também mudou o coração de Esaú. Surpreendendo Jacó, no verso 4, diz assim: Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Querido amigo, esse é um dos versículos mais importantes e mais bonitos da Bíblia. Os dois irmãos se abraçaram, se beijaram e choraram. Qual foi a causa daquela completa transformação na vida de Esaú? A causa dessa transformação foi provocada por Deus. Jacó poderia pensar por alguns instantes que aquela transformação era resultado da sua estratégia, quando enviou vários rebanhos para aplacar a ira de Esaú, que vinha furioso, para até talvez matá-lo. Mas não foi isso que aconteceu. Jacó, se tivesse pensado assim, teria se enganado, porque, na verdade, Esaú revelou uma grande indiferença pelos presentes e pelos rebanhos. Esaú não os quis, Esaú rejeitou-os. Então, a atitude amiga, amistosa, amável, cordial para com Jacó era devido a uma transformação que tinha ocorrido no seu coração. E essa transformação tinha sido processada, tinha sido promovida pelo próprio Deus. É Ele, realmente, Deus é quem muda os nossos corações. E os versos 5 a 7 relatam que Esaú levantou os olhos e contemplou as mulheres e os meninos e quis saber quem eram. Jacó então testemunhou, dizendo que eram os filhos com que o Senhor Deus o tinha abençoado. Os filhos com que o Senhor Deus o agradara. Veja só, esse foi um bonito testemunho, não é mesmo? É assim que você, querido amigo,
Você tem se lembrado que os nossos filhos são herança do Senhor, conforme diz o Salmo 127, versículo 3? Imagine essa cena. As 4 mulheres e os 11 filhos de Jacó curvam-se diante de Esaú em sinal de submissão, em sinal de respeito e reverência. Essa foi uma bonita cena, não é mesmo? Quando Jacó saiu da sua casa, ele fugiu da presença de Esaú, pois o tinha enganado, tomando-lhe a bênção. Agora, depois de 20 anos, se reencontravam e, numa atitude humilde, curvavam-se diante de Esaú, como que pedindo perdão. Mais intrigante ainda, continua o texto do verso 8, relatando o que disse Esaú a respeito dos presentes. Qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó, para lograr mercê na presença do meu Senhor. Querido amigo, você percebe que a estratégia de Jacó de conseguir mercê, de conseguir favor, de conseguir o perdão de Esaú, tinha falhado completamente? Como dissemos antes, Deus pode usar os nossos meios, os nossos planos, os nossos recursos, quando esses recursos são legítimos, puros, sadios e sem carnalidade. Deus usa os nossos recursos quando isso lhe agrada, mas muitas vezes Deus prefere fazer a obra sozinho, sem os nossos meios humanos. Aqui Deus não usou os recursos de Jacó. Deus mesmo, e somente Ele mesmo, mudou o coração de Esaú para que pudesse perdoar a Jacó. Esaú continuou rejeitando a oferta de Jacó, mas Jacó continuou insistindo também. O relato dos versos 9 a 11 é muito significativo. Eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu, não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente, que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou. Você percebeu que mudança de atitudes, amigo? Antes, os dois brigavam querendo possuir um mais do que o outro. E agora, os dois insistiam em ceder seus bens materiais, um para o outro. Houve uma transformação completa. Houve uma transformação em ambos os irmãos. E uma transformação assim só é feita por Deus. Jacó vê no seu irmão não mais o inimigo, mas o próprio semblante de Deus. É claro que Deus estava controlando Esaú e fazendo com que aquele encontro fosse um encontro o mais amistoso possível. Certamente o que estava ocorrendo ali era o efeito e o resultado da oração de Jacó lá no Vale de Jaboque. A oração opera, a oração funciona. A oração a Deus faz maravilhas. Aqui vemos esses dois irmãos revelando uma certa indiferença por aquilo que antigamente mais os apaixonava, isso é, a riqueza. Depois disso, então, Esaú ofereceu seus préstimos a Jacó. Queria protegê-los durante a viagem. Os versos 12 a 15 nos colocam a par de mais um diálogo entre os dois irmãos. Disse Esaú, partamos e caminhamos. Eu seguirei junto de ti? Porém Jacó lhe disse, não, meu senhor, sabe que esses meninos são tenros e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe o meu senhor adiante do teu servo, eu seguirei guiando-os pouco a pouco, no pasto do gado que me vai à frente, e no pasto dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Respondeu Esaú, então, permita que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó, para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos do meu senhor. Querido amigo, quanta gentileza,
Quanta delicadeza! Ambos estavam delicados e corteses um com o outro. Nós vemos nesse relato o tratamento amistoso e respeitoso de Jacó para com Esaú e de Esaú para com Jacó. Nem parecem mais aqueles irmãos que se odiavam. Aqui o respeito e a bondade são mútuas. Esaú desejava oferecer a Jacó os seus 400 homens para protegê-los, a melhor proteção possível durante o restante da viagem. Jacó então agradece, apresentando as razões para não aceitar esse presente. Essas razões eram perfeitamente lógicas. A aceitação dos presentes por parte de Esaú foi uma atitude que demonstrava que não havia mais mágoas no seu coração. Era um sinal de que havia, sim, amizade. Mas, por outro lado, Jacó ainda não aceitando o favor de Esaú, Jacó talvez estivesse dando alguma outra demonstração. Jacó agradeceu a oferta da companhia de todos aqueles homens, achando-a desnecessária e alegando que o seu grupo, que o seu rebanho, se deslocavam muito vagarosamente e assim atrasariam o grupo de Esaú. Jacó disse que estava muito satisfeito só pelo fato de Esaú ter se revelado ser seu amigo e ser compreensível diante daquilo que Jacó estava fazendo. Era isso o que mais agradava a Jacó. E assim ele estava dispensando qualquer outro tipo de favor naquele momento. E conforme os versos 16 e 17, Esaú então volta para Seir, exatamente pelo caminho por onde veio. E Jacó parte para um lugar chamado Sucote, onde fez uma casa para a sua família e palhoças para o seu gado. Querido amigo, é assim que Deus faz quando nós oramos. Os maiores problemas da nossa vida podem desaparecer como uma névoa quando nós oramos. Aquilo que parecia ser o maior perigo transforma-se em fator de segurança e de proteção. Foi uma noite de oração no Vale do Jaboque que transformou Jacó e também transformou a atitude de Esaú. Os corações mais duros e violentos podem ser transformados pelo poder da oração. Meu querido amigo, essa é uma experiência que pode acontecer em nossos dias. Essa é uma experiência que pode acontecer com você. Deus é o mesmo e a oração ainda tem o mesmo poder de sempre. Vamos ler agora os versos finais desse capítulo. Os versos 18 a 20, lemos o seguinte: Voltando de Padã Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã. E ali armou a sua tenda diante da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Muitos acham, querido amigo, que Jacó não deveria ter se dirigido para Siquém. Poderia ter ido diretamente para Betel, onde teve aquela boa experiência com Deus, mas ele se dirigiu a Siquém. Creio também que o mais certo seria ele voltar para Betel. Porém, temos que lembrar que Jacó estava dando os seus primeiros passos nessa nova vida, na vida de Israel. Ele então iria para Betel, mas ele iria para Betel somente depois. Siquém é como que o caminho para Betel. Ele está indo passo a passo em direção de Betel e na sua vida espiritual ele também está caminhando passo a passo. O crescimento espiritual nem sempre vem logo. Vemos muitas voltas na vida de Jacó, para que depois, finalmente, ele se torne aquele homem de fé, aquele homem de Deus. Jacó é um desses crentes que chega a uma plenitude espiritual com muita demora, mas ele chega. O pior na vida de muitos crentes é que vivem a vida toda e nunca chegam a ter aquela maturidade, aquela firmeza,
na vida espiritual e na vida de fé. Jacó foi chegando aos poucos, passo a passo, mas por fim chegou, e isso foi muito importante. Nesse itinerário, rumo a uma vida vitoriosa, Jacó ainda enfrentaria muitas dificuldades. Siquém, esse lugar que Jacó escolheu para morar na terra de Canaã, na verdade, trouxe-lhe grandes problemas. Mas isso será visto no capítulo seguinte, que vamos estudar no próximo programa. Essa experiência nos mostra quão perigoso é estarmos no lugar errado em nossas vidas. Querido amigo, veja só, eu não me refiro exatamente ao lugar onde moramos, mas ao estado espiritual em que estamos. Sim, a nossa vida é uma peregrinação, é uma jornada. Passamos por muitas experiências e algumas dessas são bem perigosas. A peregrinação do crente é espiritual e, por isso, está sujeita a muitos perigos, visto que os verdadeiros perigos estão exatamente no mundo espiritual. Pergunta é, onde estamos em nossa vida espiritual? Onde paramos em nossa vida espiritual? Quais são as pessoas com quem nos relacionamos? Que influência espiritual elas têm sobre as nossas vidas? Que influência nós exercemos sobre a vida delas? Jacó está crescendo espiritualmente, passo a passo. E como temos dito, o crescimento vem paulatinamente. E no verso 20, o verso final, temos um ato espiritual e maduro de Jacó. Eis o que o texto diz. E levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Com o crescimento vem a maturidade. E começam então os frutos. Querido amigo, que procuremos sempre aqueles meios que são adequados ao nosso crescimento espiritual, como a leitura da Bíblia, como a prática da oração a Deus. Chegamos assim ao final de mais um programa e pedimos a Deus que as lições apresentadas aqui sejam úteis para o seu crescimento espiritual. Muito obrigado por sua companhia e que Deus te abençoe. Através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br. Meu pecado sim expirou na cruz e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. Realização Transmundial.